Você já se perguntou por que você passa por tantas lutas? Você já se perguntou o que há de errado com você? Por que você sofre tanto? Meus irmãos, quando estamos em um momento difícil, achamos que a nossa dor é maior que a de todo mundo. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentá-las da maneira certa, entendendo sempre que há um propósito de Deus em todas as coisas. Apesar do deserto espiritual ser um lugar seco, Deus tem algo especial para cada um de nós ali. Ele pode transformar a sequidão em mananciais no deserto. O deserto espiritual não é o fim da estrada, nem o ponto de chegada. Ele simplesmente faz parte do caminho. Não é um lugar que Deus preparou para vivermos, mas é um lugar de passagem. Ele é considerado um período de preparação em que Deus nos aperfeiçoa e nos capacita para algo melhor que Ele tem para cada um de nós. Foi assim que aconteceu com Moisés no início da sua jornada. Ele tinha cerca de 40 anos quando viu um egípcio espancando um hebreu e ficou com tanta raiva que matou aquele agressor. Com medo de ser castigado pelo crime, Moisés fugiu para o deserto. Ele deixou para trás o conforto, as riquezas do palácio, para se refugiar entre os pastores de ovelhas. Lá, ele foi treinado e encontrou Deus numa sarça ardente. Da mesma forma, Jesus, logo após ser batizado, foi conduzido ao deserto e a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus até o deserto. Esses dois exemplos refletem bem o que é o deserto. Nossa vida também é conduzida a lugares secos, aonde teremos sede e fome. E com isso aprenderemos a beber da água da vida e comer do pão celestial, que vem do próprio Senhor Jesus. Deus nos leva ao deserto para nos mostrar que existe um alimento espiritual esperando por nós. Sempre enfrentaremos esse tipo de problema. Passaremos por desertos na nossa vida espiritual. E essa é a primeira lição que devemos entender. Não estamos livres do deserto. Não podemos nem sequer afirmar: passei uma vez, agora não passo mais. Jesus esteve no deserto uma vez e lá teve um confronto com Satanás. Algum tempo depois, lá estava ele, no jardim do Getsêmani, que apesar do nome jardim, era de uma secura terrível. E ali Cristo enfrentou suas piores lutas. Foi nessa ocasião que ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 39. Quando eu olho para a vida de Jesus e para os seus dois desertos que ele passou, acredito que no primeiro ele precisava ser cheio do Espírito Santo de Deus para vencer Satanás. E foi o que aconteceu. Jesus venceu o diabo ao citar os versículos da palavra de Deus. Já no Getsêmani, talvez o desafio fosse vencer a própria natureza humana. Ele precisava dizer não à sua vontade, não ao seu medo. Por isso, quando um deserto espiritual surgir diante de você, não significa que Deus está pesando a mão. Não significa que é um castigo. Essa é uma visão errada que temos sobre Deus. Muitas pessoas acreditam que quando Deus manda a pessoa para o deserto é uma doença, é um castigo, é algo que fez errado, mas a Bíblia diz que Deus é amor, no livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. A sua essência é a bondade e as suas misericórdias não têm fim e se renovam todos os dias. O deserto espiritual não é uma maldição. Precisamos entender
que quando Deus nos permite passar por momentos difíceis, não estamos recebendo uma maldição divina. É apenas uma fase. É uma preparação para algo melhor que está chegando. No livro de Tiago, no capítulo 1, do 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quem passa pelo deserto deve estar acompanhado da alegria. Quando você estiver passando pelo deserto, saiba que você está sendo provado, mas Deus está do seu lado, e a companhia dele te dará uma alegria inexplicável. Não é somente a felicidade de pertencer a Cristo, mas de sofrer com ele, e isso só traz recompensas. Muitas vezes passamos pelo deserto e até nos perguntamos: Deus, eu preciso mesmo passar por isso? Mas podemos ter a certeza que só Ele sabe do que precisamos para crescer espiritualmente. Se não vivermos certas experiências, não saberemos administrar as bênçãos que Deus nos dá. Uma pessoa que não aceita passar pelo deserto para crescer espiritualmente não está capacitada para receber as bênçãos de Deus. Por isso, reconheça que você ainda não está pronto, mas que você tenha certeza que o melhor de Deus está por vir. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amigo Espírito Santo, eu te convido nesse momento a habitar nesse coração, a habitar nessa casa, a habitar nesse corpo. E eu te peço que quando essa pessoa estiver passando pelo deserto espiritual, que essa alegria que está escrito na palavra de Deus, que essa alegria inexplicável, mesmo passando por provações, possa estar dentro dela, dentro dele. Senhor, nesse momento também, eu te peço perdão. Perdão pelas vezes que eu me questionei. Perdão pelas vezes que eu pensei estar sozinha diante das dificuldades. Pai, eu quero ser fiel à tua vontade. Eu quero fazer o que te agrada. Ainda que eu ache que seja difícil para mim, eu vou confiar no Senhor. Porque se eu bem me lembro, depois que Jesus passou pelo deserto, o Senhor enviou anjos e os anjos serviram um banquete espiritual. E quando essa pessoa, Senhor, quando nós passarmos por essas provas, por esse deserto, que o Senhor também envie a provisão, a bênção, o milagre que nós precisamos. Te entregamos tudo nas tuas mãos. Cuida, Pai, cuida dessa mulher, cuida dessa jovem, cuida deste homem, cuida desse marido, dessa esposa, dessa mãe. E que nunca nos falte o ânimo de estar na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.